Quando se fala de inteligência artificial, a gente deve pensar em agentes inteligentes. Por quê? Porque a inteligência artificial, para que ela funcione, ela precisa de agentes inteligentes. Não sabe o que é um agente inteligente? Quer aprender? Fica comigo no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre agentes inteligentes. Então, como sempre, vamos começar pela definição. Primeiramente, o que é um agente? Então, um agente é tudo o que pode ser considerado capaz de perceber o seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores. Então, de forma geral, é uma pessoa, é uma máquina, é um animal que, por meio de algum sensor, no nosso caso, visão, audição, tato, ele sente o ambiente e ele consegue atuar sobre esse ambiente. Então, trazendo essa imagem clássica, que é um agente, ele vai ter sensores, que através desses sensores ele tem a percepção do ambiente. Com esses dados coletados pelos sensores, ele vai ter algum processamento, onde a gente tem essa caixa com a interrogação. A gente não sabe o que é esse processamento. E aí ele vai, a partir desse processamento, atuar de alguma forma, que é realizar ações nesse ambiente. Então, isso é o que um agente faz. Vamos trazer alguns exemplos. Então, um agente humano, ele tem como sensores os olhos, os ouvidos, o nariz, e como atuadores, ele tem as mãos, as pernas, a boca. Então, através do que ele consegue ver nos olhos, ouvir com os ouvidos, cheirar com o nariz, ele vai conseguir pegar determinado item com a mão, andar, né? Utilizar as pernas. Ele pode conseguir tanto falar para deixar alguma mensagem no ambiente. A boca, ela pode, inclusive, atuar como um sensor, né? Você coloca um objeto na boca e degusta aquele objeto. E, a partir disso, você pode atuar de alguma forma. E a gente tem os agentes robóticos. Então, como sensores, a gente pode considerar câmeras, sensores de proximidade, de temperatura, acelerômetro, entre vários outros sensores. Como atuadores, a gente tem os motores que vão fazer com que algo se mova, a gente tem as telas, a gente tem luzes que podem ser emitidas. Então, aí já dá para a gente ter uma ideia do que é um agente humano e um agente robótico. A gente tem também agentes não físicos, né? Mas os agentes de software, então como sensores. A gente tem entrada do teclado, conteúdo de arquivos, informações advindas de outros processos ou outros sistemas ou da própria rede. Como atuadores, a gente tem monitor, um HD, o envio de informações para outros processos, sistemas ou pela rede. Então, o que eu gostaria de deixar claro aqui é que quando a gente está falando de agentes inteligentes, esses agentes não necessariamente precisam de ser físicos. Eles podem ser softwares, né? Eles podem atuar em um ambiente, tudo depende do ambiente que a gente está. E aí, falando de cada uma daquelas áreas, vamos falar da percepção. Então, a percepção são entradas perceptivas do agente em um dado instante. E aí a gente tem uma sequência de percepções, que a história completa de tudo o que o agente já percebeu. Então, a percepção é aquele determinado momento e a sequência de percepções é o que ele foi percebendo ao longo do tempo, né? É o histórico, a história completa dessas percepções. E essa percepção, ela depende, né?
igual nessa imagem a gente ilustra, de um lado um agente vê o número 6, do outro lado um agente vê o número 9. Não quer dizer que um esteja errado, né? É a questão de percepção do momento que ele está. A escolha da ação de um agente em qualquer instante pode depender da sequência inteira de percepções recebidas até o momento, mas não de percepções não recebidas. Então, isso é só para deixar claro. Você só pode ter um ponto de vista se você tem uma percepção, se você coletou aquela informação. Se você não coletou aquela informação, não tem como você perceber algo que você não viveu, que você não recebeu. E aí a gente tem também um mapeamento de percepções em ações. É quando a gente parte para os nossos, partimos do processamento, né? E vamos para os nossos atuadores, para as nossas ações. Então, o comportamento do agente é dado abstratamente pela função do agente. A função do agente mapeia qualquer sequência de percepções para uma ação. Então, seria uma função que é igual a uma percepção que leva a uma ação, uma percepção P que leva a uma ação A. E aí, quando a gente pensa em um agente como função e programa, a função do agente é uma descrição matemática abstrata. O programa do agente é uma implementação concreta executada em um sistema físico. Então, ele vai rodar em uma arquitetura física para produzir uma função F. Então, no final das contas, um agente é igual a uma arquitetura física mais um programa. Vamos trazer um exemplo para não ficar tão abstrato, né? Um aspirador de pó. Então, esse aspirador de pó, ele tem as percepções que seriam o local A ou B e a situação sujo ou limpo. Então, estou no local A e aqui está limpo ou aqui está sujo. Como ações que ele pode tomar? Ele pode virar à esquerda, virar à direita, ele pode aspirar ou permanecer neutro. Exemplo de função do agente. Se o quadrado atual estiver sujo, então aspirar. Caso contrário, mover-se para outro quadrado. Então aqui eu trouxe uma tabulação onde a gente tem uma sequência de percepções e aí a função do agente simples corresponde ao mundo de aspirador de pó. Qual a maneira correta de preencher a tabela? Então, dada uma percepção, ele está no ponto A, ele está limpo, ele pode virar à direita. E aí ele vai desse ponto A, ele está sujo, ele decide aspirar. Vai para um ponto B, está limpo, ele decide virar à esquerda. E por aí vai, como a gente preencheria essa tabela. E aí a pergunta que vem é, o que torna um agente bom ou um agente ruim? Então, geralmente, o ambiente de tarefa requer uma tomada de decisão não trivial. Nem sempre essa tomada de decisão ela é trivial. E aí vem o conceito de um agente racional. É aquele que age para alcançar o melhor resultado ou, quando não há incerteza, o melhor resultado esperado. Depois a gente vai entrar em detalhes o que é um agente racional. Na próxima aula a gente entra no mérito, né? Mas de forma geral, um agente ele quer sempre ter o melhor resultado e, quando há incerteza, o melhor resultado esperado. Mais para frente a gente vai ver que a gente pode entrar em alguns pontos cegos que o ótimo local não é o ótimo global. Isso, quando a gente estiver falando de busca, vai ficar um pouco mais claro. E aí, a pergunta, né, é como então que eu sei, como que eu posso medir o sucesso de um agente? Então, o sucesso de um agente ele vai depender de uma medida de desempenho.
que avalia qualquer sequência dada dos estados do ambiente. Como assim estados do ambiente? Quais exemplos de medidas de desempenho que a gente tem, né? Como que a gente pode chegar nesse sucesso? Então, o primeiro ponto a gente tem que entender como que é o desempenho. Então, como que é o desempenho desse agente para a gente chegar no sucesso. Então, vamos trazer aqui para a gente o que é uma medida de desempenho, né? Então, a medida de desempenho deve refletir o resultado realmente desejado. Por exemplo, no caso de um aspirador, ele quer o objetivo dele é deixar o ambiente limpo. Então, a quantidade de sujeira aspirada pode ser uma medida. O gasto de energia que aconteceu pode ser outro. O ruído pode ser outro. O grau de limpeza do ambiente pode ser outro. Para a gente entender se esse agente ele está tendo sucesso ou não. Então, de forma geral, não há medida de desempenho fixa para todas as tarefas e agentes. O que eu quero dizer com isso vai depender do contexto desse agente para a gente saber se ele está de fato tendo sucesso ou não está tendo sucesso. Beleza? Eu vou parar essa aula por aqui e na próxima aula a gente volta falando de agentes racionais, dando sequência nos nossos agentes inteligentes. Bom, obrigado a você que ficou até aqui. Avalie a nossa aula, avalie o nosso vídeo e valeu!